Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, o seu repórter saúde. Estamos trazendo o Sérgio de Carvalho novamente para falar sobre kefir. A primeira live que eu fiz com o Sérgio foi um sucesso total, muitas dúvidas a respeito de kefir, e ele, com toda a sua caminhada, e produtor de kefir, as pessoas entenderam basicamente, o básico, porque em 50 minutos falar toda uma história de kefir, não dá para a gente explorar tudo isso daí. Mas a gente vai fazer um breve resumo para você que está chegando agora, não sabe o que é kefir, para que serve o kefir. Eu vou explorar o Sérgio mais uma vez sobre esse mundo do kefir. Kefir, Sérgio, até para quem não te conhece, eu queria saber há quanto tempo você trabalha com o kefir e a sua ação, Se eu pudesse enumerar uma ou duas ações do kefir dentro do organismo humano, quais seriam essas ações? Há quanto tempo você está com o kefir, então? Exatamente há 20 anos. Eu conheci o kefir através de uns pesquisadores japoneses, mais velhos do que eu, e nós ficamos muito impressionados que, em vez de envelhecer, ele estava rejuvenescendo. Isso, quando você vê com seus próprios olhos, é muito marcante, E ele trouxe o kefir, explicou como é que usava e tal, e ele me falou que ele conheceu o kefir através de uma amiga dele, uma japonesa de 78 anos, que estava com câncer de fígado em estágio terminal, não tinha mais esperança, já estava tomando morfina e tudo. E apareceu um anjo lá e mandou ela tomar kefir. Ela começou a tomar e com 15 dias ela parou de tomar kefir, de tomar morfina, E ela ficou alegre demais e tal e voltou a trabalhar, imagina. Câncer de fígado em estágio terminal, Então foi uma coisa assim muito contundente, a gente não tem como fingir que não viu, E aí comecei a fazer, reproduzir, distribuir e, enfim, eu me animei muito com isso. Eu acabei distribuindo para mais de 20 mil pessoas. E vi muita coisa, muita. Pessoas que tinham problemas incuráveis foram curadas. E aí comecei a estudar profundamente por que aconteciam esses milagres, E é uma coisa que você vê, eles estão falando nisso hoje, Mas há 20 anos atrás eu já sabia que você, modulando o seu intestino, você modula o seu cérebro e todo o resto do organismo, Então, com isso, você consegue reequilibrar e voltar a funcionar bem. Então, é interessante que eles achavam, na época, que o kefir era só bom para o intestino, só para não ter prisão de ventre. Mas aí a gente foi vendo na prática coisas incríveis, incríveis mesmo. Então, foi muito interessante. E, bom, antigamente se usava o termo flora intestinal, que são os micro-organismos que vivem no intestino e tal. E hoje se usa o termo microbiota, que são os elementos vivos. E mais ainda, está falando no microbioma, que é a parte viva, e o restante das coisas que garantem a essa parte viva uma atividade normal, Então, a gente foi vendo isso e aperfeiçoando, e aí eu vi que tinha muita gente fazendo mal feito, sabe? Estragava, contaminava e acabava perdendo a bênção. Então, eu resolvi, de 5 anos para cá, produzir ele já pronto, com frutas orgânicas. Então, você junta a ação das frutas orgânicas com a ação do kefir, E fica uma delícia, muito gostoso. E aí a gente começou a fazer e foi crescendo, crescendo, vendo pessoas sendo curadas. Então, foi uma evolução bem interessante. E pegamos a pandemia aí, Essa confusão toda que foi, e eu tive o privilégio de ajudar muita gente que estava com muita dificuldade, e com o kefir houve uma revolução na vida dessas pessoas. Pessoas que estavam... Teve foi muito incrível, um senhor estava internado e estava já esperando uma vaga para colocar um respirador.
Aí a esposa dele, que é enfermeira, conheceu o nosso trabalho e pediu para eu mandar para ela que ela ia levar escondido no hospital para o marido. E ela foi, levou escondido e foi dando para ele. Fernando, em 3 dias ele voltou para casa. Imagina, ele estava na fila para ser entubado. Então, fui vendo coisas assim muito incríveis, né? Tive o privilégio de ver pessoas com problemas sérios na cabeça, né? Por exemplo, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, depressão, assim, agir muito rápido. Então, isso foi, assim, muito marcante, muito impressionante. E esquizofrenia e demência, você já teve algum caso? Pois é, eu já vi referências científicas em relação ao uso do kefir para esquizofrenia. Então, eu acredito que tem um potencial grande. Não tive a oportunidade de experimentar com algum conhecido, mas eu li recentemente mesmo, que eu li muitos artigos científicos, né? Eu gosto de pesquisar e até para entender por que funciona tão bem. E eu vi um fazendo justamente essa referência à esquizofrenia. Porque tudo isso na verdade, é o seguinte, não é que o kefir é bom para isso ou para aquilo. O kefir é bom para você. Ele te reequilibra. E você estando equilibrado, todos os desequilíbrios vão sumindo ou diminuindo de intensidade, né? Por exemplo, o asma, que é um problema complicado para muita gente, a gente vê na prática diminuir, 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 e já vi vários trabalhos científicos fazendo essa referência, né? A ação do kefir em relação à asma. Enfim, agora nós vimos um caso assim que foi muito interessante de fibromialgia, que hoje está uma epidemia, né? Muita gente com fibromialgia, aquelas dores horríveis que não passa, não passa, não passa. E há muitos anos que a pessoa sofria. E eu falei que ela ia ter uma surpresa e ela resolveu tomar. Com menos de 10 dias, as dores desapareceram. Alguém já viu fibromialgia de uma Não, isso década? daí é uma reclamação constante, né? Inclusive as pessoas tomam, às vezes, vários remédios por dia fortes, né? E É, não pode nem levantar, é difícil mesmo. e acaba esse remédio gerando outras consequências, né? E o que é interessante, teve um caso também muito interessante, que eu vi uma entrevista de um conhecido meu, conhecia mais distante, ele falando que ele tinha parado de beber, mudou de vida, emagreceu 22 quilos e tal, mas que ainda tinha o colesterol alto. E eu sabia que ele abaixava o colesterol, porque eu já tinha experimentado com várias pessoas e tinha lido alguns artigos científicos que ele normaliza o colesterol. E aí ele começou a tomar e tal, ficou muito empolgado e tal, divulgou para muita gente. E 17 dias depois eu encontrei com ele e perguntei, e aí, Gabarra, você já fez um exame para ver se o colesterol já começou a baixar e tal? Eu falei, não, não, mas eu sarei da hemorroida. Então, foi o efeito colateral, né? E a gente tem visto isso toda hora é isso, né? Agora, pode falar. Não, você quer concluir? Não, eu queria mostrar como ele funciona, né? Bom, eu toquei no assunto de esquizofrenia e demência, mas eu Aham. queria abordar um pouquinho mais as doenças mentais, né? Ah, Porque as sim, pessoas hoje estão ansiosas, é isso. depressivas, a pessoa um pouco mais avançada, e agora demência e Alzheimer, nós É, estamos ouvindo direto. muito, né? É, Esquizofrenia em um número menor, mas a gente sabe que também tem, né? Aqui em Maringá, é inclusive, o hospital complicado. psiquiátrico foi fechado, então a gente percebe aí nas reportagens o desespero dos familiares, né? Em não ter esse suporte aí. É, Então, e a gente sabe, né, Sérgio, que a saúde cerebral está intimamente ligada com a saúde intestinal. Eu queria que você é, explorasse um pouquinho mais aí é, nas suas experiências práticas, né? E é, inclusive de crianças, né, que estão aí, são diagnosticadas, criança muito serelepe, já é diagnosticada com TDAH e já toma é, remédio psiquiátrico. Me fala um pouco aí é, sobre kefir e é, saúde mental. é. Eu até tenho um amigo meu que ele tem TDAH desde pequeno. E eu li um artigo científico de um médico, um cientista, dizendo que provavelmente o kefir seria bom para esse problema de TDAH. Aí eu comentei com esse amigo meu, ele resolveu tomar.
Conclusão, passou 2 anos sem tomar Ritalina. Muito interessante, né? Agora, a comunicação do intestino com o cérebro é tão impressionante. Para você ter uma ideia de onde é que isso se encaixa, eu li um livro interessantíssimo que vale a pena ler, que é O Discreto Charme do Intestino, uma médica alemã, que ela tinha uma doença de pele. Charme do intestino? Isso, espetacular. Um livro pequeno, uma leitura fácil, embora muito densa. E qualquer pessoa pode ler, né? Mas é muito interessante. Eu achei espetacular. Mas o importante da história é o seguinte: ela tinha uma doença de pele, não sarava nunca, até que ela resolveu mudar a alimentação e sarou da doença de pele. E resolveu, então, estudar medicina. E quando ela estava no processo de formação, lá na residência, ela foi visitar um centro psiquiátrico e tinha um camarada que tinha tentado suicídio. E ela ficou muito impressionada com o hálito dele. Muito marcante. Nunca mais ela esqueceu aquele cheiro. Aí, vários anos depois, ela, já formada, trabalhando, foi numa clínica psiquiátrica e todas as pessoas que tinham tentado suicídio tinham o mesmo hálito. É esse aí. Espetacular. Então, e o hálito, ele é consequência de como está o intestino, né? Então, há uma coisa assim que é uma inferência disso, e outras pesquisas também, que ela mostra lá, de que essa microflora intestinal, ela pode induzir a pessoa a comportamento mental, a tomar decisões. É uma coisa ainda assim discutível, mas é uma evidência muito impressionante. E eu comecei a usar Efir. Minha mãe, por exemplo, não queria mais sair do quarto. Morava lá no Leblon, no Rio. Estava com 90 anos, mais ou menos, numa cadeira de roda, não queria mais sair do quarto, almoçava no quarto, via a televisãozinha no quarto. Eu peguei esse kefir, botei no Sedex, mandei para ela. Com 15 dias, ela estava pedindo para levar na praia, levar na mesa. E 2 meses depois, estava ela lá, à meia-noite, assistindo os fogos na praia de Copacabana. Olha só. Então, uma pessoa que não queria sair do quarto é muito impressionante. Então, eu vi isso. Outra coisa, assim, nessa questão que você está falando aí, de relação do intestino com o cérebro, eu vi 4 senhoras com Alzheimer adiantado ter o processo revertido, uma quase completamente e outras parcialmente. Tinha uma que estava há 3 anos já vegetando, não fala, não ouve, não enxerga, não abre o olho, e com 15 dias ela voltou a conversar, andar, e a filha dela, que é conhecida nossa, comentou que eles pensaram que era um daqueles picos, né, que a pessoa parece que vai voltar e afunda e tal, que é típico do Alzheimer, né? Mas só que passaram 15 dias, passaram 30, passaram 90 e passaram 5 anos, e a mãe não afundou de novo. Então, assim, coisa muito espetacular. E ela comentou assim: Sérgio, você não sabe o que é a alegria de eu ter a minha mãe de volta. Porque realmente, nessas alturas, tinha alguém deitado na cama lá que não fala, não ouve, não enxerga. Então, foi muito impressionante. E vi também um caso assim, bem interessante de uma colega de academia, né, com Parkinson, jogava os braços e as pernas descoordenadamente e começou a tomar e parou com esses sintomas. Então, aí eu li mais de um artigo científico mostrando a questão esse problema da comunicação entre os neurônios, problema do estresse oxidativo que acontece no cérebro, né? Sim. Então, você prejudica ali o contato, de alguma forma dificulta a comunicação e a pessoa fica com Parkinson, Alzheimer, enfim, essas doenças, né? E eles descobriram que o kefir restabelece o equilíbrio ali, ele bloqueia esse processo de estresse oxidativo. Então, eu li esse artigo, fiquei curiosíssimo e falei, quero experimentar isso na prática, mas eu não tinha nenhuma pessoa conhecida. Até que surgiram essas pessoas, experimentaram e foi muito impressionante. Muito. E outra coisa impressionante, Fernando, é que é muito rápido. Você imagina,
É isso que eu estou observando nos seus relatos. Você imagina uma pessoa que está há 3 anos vegetando, em 15 dias voltar a andar, a conversar? É muito impressionante. Teve uma outra, ela assistiu uma entrevista minha na televisão, e ela tinha lá um kefir e mandou para uma amiga cuidadora da Dona Maria. E com 10 dias ela me mandou um áudio contando. A Dona Maria voltou a andar, conversar, ela tinha que dar o kefir assim na boca da senhora. Com 10 dias ela mesma estava tomando sozinha. Então, isso tudo é muito, muito impressionante, menos de 10 dias. Então, a outra coisa também, que eu, enfim, nessa área do cérebro, assim, exatamente, são essas observações. Parkinson, Alzheimer, fibromialgia impressionante, depressão impressionante, e ele diminui também o problema de ansiedade. Não é que conserta tudo, né? Mas está para níveis de equilíbrio melhor, né? E a outra coisa, o que é o seguinte, o que existe é extremamente complexo esse negócio do intestino, né? Tudo que é biológico é complexo, né? Então, às vezes a pessoa toma na farmácia lá uns probióticos, desses que a indústria já está vendendo aí, e chega para mim e diz, olha, eu já tomei, não resolveu não. Eu falei, mas você vai ter uma surpresa, porque agora vai resolver. Aí a pessoa toma e resolve. Aí, que os meus clientes são aqueles, sabe, o meu cliente é o seguinte, eu já tentei de tudo. Aí ele fala, não tem solução. Aí eu falo, você vai ficar curado em 5 dias. Aí ela não acredita, né? Aí foi engraçado, teve outro dia numa feira que a gente faz aqui todo mês, uma senhora de uns 50 e poucos anos, ela chegou lá, eu contei alguns casos para ela, ficou interessada e tal, e aí ela falou, mas eu já tentei de tudo, eu tenho diarreia há mais de 20 anos, prisão de ventre, e nada cura e tal. Aí eu olhei bem no olho dela e falei, você vai ficar curado em 5 dias. Aí ela assustou um pouco assim, ela perguntou, quanto custa? Eu falei o preço. Aí ela falou, muito caro. Aí eu perguntei para ela, quanto vale a sua cura? Aí ela levou outro susto, né? Aí comprou. Aí na outra feira, no mês seguinte, aparece ela lá para contar que ficou curada em 5 dias. A pessoa que ia poucas vezes ao banheiro, é isso? É isso aí, prisão de ventre é um problema, né? E é chato pra caramba, né? Que a pessoa só pensa nisso, né? Todo dia ela quer resolver e não resolve. Quanto mais não resolve, mais deprimida fica, porque é uma frustração, né? Então, isso a gente vê toda hora. Agora, se quer para você ter uma ideia, o doutor Lai me chamou novamente para dar uma aula lá na pós-graduação. Eu dei um ano passado, agora ele abriu uma turma nova, fui lá dar essa aula. Aí, no sábado, fiz lá a aula, a palestra e tal. Você foi agora, sábado agora? Foi em setembro agora. Aí, depois da minha palestra, foram 2 moças lá, faixa aí de uns 30 e poucos anos, e uma falou que tinha prisão de ventre, já estava há 5 dias, e a outra falou que tinha diarreia desde que nasceu. Cara, um negócio muito doido. E certamente ela já tentou de tudo, né? Ou quase tudo, né? Sim. Aí eu sei que nós fomos conversando, eu fui contando e falei para ela assim, vocês vão ficar curados em menos de 5 dias. E elas acharam legal aquele negócio, experimentaram lá um monte de vezes lá, e ainda compraram um pouco de produto e foram para o hotel. No domingo, na hora do almoço, quem aparece lá? As 2. Para contar que as 2 tinham normalizado o intestino, cara, menos de 24 horas. Então, é toda hora. Muito legal isso. É muito gratificante, né, para você, para sua esposa. É maravilhoso, né? Porque o importante, cara, que eu digo sempre, o importante são os fatos e não a opinião sobre os fatos. Porque uma opinião não muda um fato. E o fato pode até mudar a sua opinião, né? Mas a opinião não muda o fato. Então, se a pessoa acredita ou não acredita, não interessa. O fato é que o fato é real. Aí, quando acontece, a pessoa fica encantada, né? Ela fala, eu não acreditei quando você falou e tal. Eu falei, pois é.
É assim mesmo, porque a pessoa desacredita, né? Porque vai no médico, vai no outro, toma isso, toma aquilo outro. Teve uma também que foi muito interessante, que é um problema muito comum. A moça, deve ter uns 30 anos, mais ou menos, por aí, ela teve um nenenzinho. E ficou com candidíase de repetição, que também diz que é um negócio muito chato. É todo dia, 24 horas, de coça e tudo mais. Aí ela foi no pediatra levar o nenenzinho. E conversa vai, conversa vem. A pediatra perguntou para ela, e você, como que você está? Ela falou, não aguento mais esse negócio e tal. Aí essa pediatra, por sorte, era nossa cliente. Então ela já conhecia nossos produtos. Aí ela falou para a moça, compra lá 14 garrafinhas, experimenta, pode ser que melhore. Aí ela comprou. Fernando, em 2 dias, ela me mandou um áudio contando que estava completamente curada. Imagina, a pessoa está há 4 meses, já tentei de tudo, em 2 dias o negócio sumir. Então é isso. E é toda hora, toda hora. Pessoal, o Sérgio, ele está aqui no meu WhatsApp e não digo todo dia, mas toda semana, com certeza, o Sérgio ele me manda alguns áudios, né? Até como eu sou jornalista, ele me manda aqui para eu ouvir essas histórias, né? E a gente percebe que realmente são todas histórias verídicas e naturais, né? Porque você percebe no tom de voz do depoimento dessas pessoas, que é de norte a sul, leste a oeste aí do Brasil, as pessoas relatando, estava nessa situação há um mês, há um ano, vários anos, e aí isso é o diferencial, pouco tempo. E é nesse pouco tempo, desses relatos todos que as pessoas que eu tenho ouvido quando o Sérgio me passa, que realmente você, meu Deus, mas o cara estava desse jeito aí 2 anos, 1 ano, 3 anos, às vezes até mais, né? Dependendo da doença. E lógico, pessoal, isso daqui não é com objetivo vai tomar e vai curar tudo. Não existe pílula mágica, não existe pílula mágica, né? É que a gente está tão intoxicado, a gente está fazendo tanta coisa errada, que quando você começa a normalizar, principalmente a saúde intestinal, você começa a perceber a importância da saúde intestinal e, consequentemente, muitas coisas que se originam dessa saúde intestinal, ou melhor, dessa doença intestinal, porque a doença intestinal é a raiz de outras doenças. E quando você começa a resolver o problema do seu intestino, da saúde intestinal, tudo começa a melhorar. Agora, Sérgio, eu queria fazer uma pergunta para você. Normalmente as pessoas pensam que o kefir é para prisão de ventre, o meu intestino é vagaroso, é preguiçoso, eu quero regularizar a questão da disbiose também, né? E tem gente que é doente e tem o intestino, do ponto de vista de ir ao banheiro, normal. Ele vai no banheiro, às vezes vai 2 vezes no banheiro, e tem outras doenças. Então eu queria fazer um paralelo contigo aí, desses 2 tipos de pessoas, né? Que tem, mas eu tenho intestino normal, eu almoço, eu sou um reloginho, que nem o pessoal fala. E tem aquele que é preso, mas independente disso, ele ajuda em outras doenças. Exatamente. Porque isso é uma simplificação, uma ilusão, né? O fato do intestino funcionar é uma coisa natural que ele funcione. Porque ele foi feito para isso, né? A pessoa come, tem que sair o lixo. Mas acontece que está tudo desequilibrado lá. Então, apesar de funcionar, ele está desequilibrado. Porque o que importa, sabe? Por exemplo, você, quando analisa a composição da microbiota intestinal de pessoas doentes e pessoas não doentes, uma das comparações que eles fazem, tem 2 tipos de micro-organismos, são os Firmicutes e os Bacteroidetes. Então, as pessoas que têm doença, geralmente têm mais Firmicutes. As pessoas que mais saudáveis têm mais Bacteroidetes. E eles descobriram que isso independente da pessoa ir ao banheiro 2, 3 vezes por dia ou não. A composição da microbiota é inconveniente. Então, eu descobri que a pessoa que toma o kefir melhora essa composição, aumentando a quantidade de bacteroidetes. Então, isso já é uma constatação importante. A outra coisa, Fernando, é o seguinte. São 3 ações que a gente observa nesse negócio.
que também é uma coisa que mais recente é que as pessoas têm se dado conta disso. Dentro da questão dos probióticos, tem 3 coisas: os probióticos, os pré-bióticos e os pós-bióticos. Então, os probióticos são os elementos vivos ali, os lactobacilos, leveduras e tal, né? Os pré-bióticos são substâncias que vão servir de alimento para os probióticos e, além de servir de alimentos, vão criar um ambiente favorável para os probióticos. Geralmente são fibras orgânicas que não são digeridas no intestino delgado e vão para o intestino grosso e vão servir para esse lactobacilo e tal se alimentarem. E a terceira coisa são os pós-bióticos. São as substâncias produzidas pela fermentação dos lactobacilos. Então, a pessoa, às vezes, toma lá um probiótico, compra lá na farmácia, sei lá, primeiro ela acredita que aquele vai ser o probiótico que vai resolver o problema dela. Segundo, ela acredita que ele vai chegar lá e vai conseguir ganhar a competição com aquela multidão de micro-organismos que já estão lá no intestino. Nem sempre é isso que acontece. E terceiro, a pessoa tem que esperar esses probióticos se estabelecerem, se adaptarem e produzirem os pós-bióticos lá. Mas se ele não encontra boas condições, ele não vai produzir pós-biótico nenhum. Então, o negócio não vai funcionar, é o que muitas vezes está acontecendo na prática. Agora, quando você vai o kefir, os produtos que a gente produz, ele vai os probióticos, vai com os pré-bióticos e vai com a quantidade grande de pós-bióticos. Então, mesmo que ele chegue lá, demorasse algum tempo para se estabelecer, os pós-bióticos que você já tomou já agem na mesma hora. Em 2 horas já está agindo. Por isso é que eu acho que é uma das explicações por que tem dado efeito tão rápido. Entendi. Porque ele já vai no ponto. E por que ele permanece mais tempo? Por causa de toda essa estrutura dos pré-bióticos também, entendeu? Então, é uma coisa importante. E hoje é que está se falando nisso, muita gente ainda não se deu conta da importância dessa conjugação desses 3 pontos: pré-bióticos, pós-bióticos e os pré-bióticos, entendeu? Eu dou sempre um exemplo que, para mim, é muito claro nessa questão dos pré-bióticos. Assim, aqueles cachorrinhos que puxam trenó lá no Alasca, são muito fortes, puxam aquele trenó lotado de carga, carne de baleia e pele de não sei o quê. Aí você pegar um cachorrinho daquele, trouxer para Manaus ao meio-dia, ele não consegue puxar nem um carrinho de criança. Você tem que trazer o gelo e o ar refrigerado, que então são os pré-bióticos para o cachorrinho, né? Então é isso. Então é importante que a pessoa, junto do probiótico, consuma os pré-bióticos, para chegar lá e encontrar um ambiente favorável e conseguir puxar a carrocinha lá do trenó, entendeu? Tá. E é o que a gente vem fazendo. Bom, em relação ao Up de Kefir, né, que é o produto que você fabrica, eu queria saber, ele é de água, ele é de leite, e uma pergunta muito importante, né? Quem não pode tomar? Isso é uma pergunta, porque eu posso tomar, eu estou grávida, eu posso tomar, eu estou tomando remédio para colesterol, eu posso tomar? Então, eu queria saber como que ele é feito e responder essa pergunta: quem não pode tomar? Então, porque existe, na verdade, 2 tipos principais de kefir, que é o kefir de leite, bastante conhecido, que forma aquela coalhada, né? Que é muito difícil trabalhar com ele, e existe o kefir de água, que é o que nós trabalhamos. O kefir de água, na minha opinião, ele tem várias vantagens. Primeiro que a pessoa pode tomar uma quantidade maior, sabe? Se quiser a pessoa tomar 1 litro por dia, pode tomar, não tem problema nenhum. Segundo, ele é mais gostoso, ainda mais feito igual a gente faz. A gente escolhe as melhores frutas orgânicas do Brasil: uva, tangerina, gengibre, maçã. Não é aquela mais ou menos boa, não. É a melhor que tem no Brasil, pode ser a mais cara, não me importa. Eu quero que seja a melhor. Então, tem essa característica. Então, por exemplo, tem muita gente que diz que tem intolerância à lactose ou alergia às proteínas do leite. Não tem problema nenhum, pode tomar.
Aí o outro pensa, mas eu sou diabético, não posso tomar açúcar. Mas acontece que o kefir, depois que eu fermento, não tem mais açúcar. Se tiver, é um residual tão pequeno que não faz a menor diferença. Então, e aí, interessante. Embora eles tenham essa característica de ser o kefir de água, tem vários relatos de pessoas que tinham intolerância à lactose e hoje não estão mais com intolerância à lactose. Por quê? Porque o que você faz é refazer o equilíbrio do seu microbioma intestinal, cara. Aí você modula todo o seu sistema imune, que o sistema imune está diretamente ligado ao equilíbrio do microbioma intestinal, né? Porque são ali ligados, em um comando o outro comando um. Então, a gente observou isso. Da mesma forma que observou diabéticos tomando o nosso produto, tem muitas melhoras. Por exemplo, melhora o hálito, melhora o bem-estar, porque parece que o diabético tem um problema, assim, um certo desânimo, melhora o desempenho sexual, já tive assim, mais de um relato. Então, é uma coisa interessante, né? Que a gente tem observado na prática. E eu já vi também uma pesquisa feita na Universidade de Lavras, eles fizeram os ratinhos ficarem diabéticos e deram farinha de banana verde, não adiantou nada, mas um lote de ratinhos tomou o kefir de água. E aí observou que houve uma normalização dos níveis de triglicérides, colesterol, e aconteceu uma coisa incrível, que eu conversei muito com um pesquisador lá, que fez uma coisa que nenhuma dieta faz, segundo ele, que é aumentar o HDL em até 15%. Então, é interessante. Fazer exercício? Mantendo o mesmo estilo de vida? Mesmo estilo de vida. Por exemplo, você vê, tinha isso ele fez com os ratinhos, né? Na universidade. Agora, na mesma época, um amigo meu, companheiro de academia, ele tinha tido um infarto, fez 4 pontes, 5 anos atrás. Aí vem tomando remédio, fazendo ginástica, dieta, não sei o que lá, tudo bem, estava lá. Mas só que ele disse que há 5 anos que ele tentava aumentar o HDL e não conseguia. Aí eu dei para ele que eu falei, toma aí que vai ser bom. Aí, passados uns meses, ele me trouxe o exame de sangue dele e falou, Sérgio, meu HDL aumentou 15%. E 15% é muito no HDL. E você tendo o HDL bom, não tem problema com o resto do colesterol e nem com o triglicérides. Então, é interessante, né? Apesar de ser feito com açúcar, mas como o açúcar é digerido, você não tem mais o açúcar, né? Então, e aí essa digestão dele produz ácido lático, que é um excelente remédio, inclusive para câncer, e produz um monte de metabólitos que vão ter essa ação fantástica que a gente vê na prática, né? Então, é realmente um produto milenar, inclusive, né? Voltando aqui um pouquinho para a história dele, você que está chegando aí agora, o kefir não foi inventado agora há 10, 20, 30 anos. É milenar, né, Sérgio? Calcula que tem mais de 2, 3 mil anos que tem histórias de uso, principalmente na região do Cáucaso, né, onde que surgiu, onde eles conheceram melhor isso, né? Agora, o interessante é isso. Uma coisa, Fernando, que a gente observa, olha só que coisa legal, essa questão do intestino-cérebro, né? Eu até fiz uma live com o Dr. Matheus Drummond sobre essa questão, esse eixo, né? Rapaz, eu distribuí isso para mais de 10 mil pessoas ao longo de 20 anos. E uma coisa que é comum em praticamente todos esses relatos é a pessoa chega e fala assim, Sérgio, voltei a ter a alegria de viver. Olha só. Que é maravilhoso, né? E se você não tiver, o resto não interessa. E aí, interessante que eles descobriram, há já algumas, 20, 30 anos, que a serotonina, que é o principal, talvez, ser o hormônio do bem-estar, eles pensavam antigamente que era produzida no cérebro. Hoje se sabe que mais de 90% é produzido no intestino. Então, quando o seu intestino está desequilibrado, você baixa a produção de serotonina. Aí você começa a entrar em depressão, desânimo e tal. Então, quando você restabelece com o Apit Kefir e com o Booster esse equilíbrio, você modula esse ambiente, você volta a produzir serotonina nos níveis normais. Aí você volta a ter alegria de viver.
Entendeu? Entendi. Agora, ô Sérgio, eu estou vendo ali atrás aí do seu cenário, né? E eu, inclusive, coloquei aqui também no rodapé para você que quer mais informações. O telefone está aí, o Instagram está aí. Você tem o booster e tem esse suquinho, né? Inclusive, eu já tomei, é muito gostoso. E você tem aqui o booster, é esse que você está vendo na tela, né? Aqui, opa, é ali. E você tem aqui a garrafinha do suquinho, né? Explica para nós aqui o que é cada um e o que é esse booster aí. Entendi. O negócio é o seguinte, essas garrafinhas a gente produz numa quantidade de 200 ml, que é uma dose diária suficiente. Então, a pessoa toma uma garrafinha, e aí pode ir com tangerina orgânica, com uva, com gengibre, enfim. São algumas variações possíveis, que pode variar um pouquinho conforme o objetivo da pessoa. E eu notei que, às vezes, demora um pouco para a pessoa reagir, ou então a reação não é tão forte. Aí eu comecei a pesquisar mais profundamente a questão dos pré-bióticos. Então, eu identifiquei os melhores pré-bióticos que existem no mundo. O primeiro de todos é o Kefirã, que é o gel produzido pelo kefir, que ele tem ação pré-biótica e probiótica e pós-biótica. E ela tem uma propriedade, que eu já vi nos trabalhos científicos, de formar uma película em volta do intestino, protegendo a membrana do intestino. Então, com isso, você consegue restabelecer a permeabilidade normal do intestino, que hoje existe uma epidemia mundial de hiperpermeabilidade, que vem a dar síndrome do intestino irritável e todos esses mal de Crohn, essas coisas. E ele serve de alimento para os lactobacilos. Então, você cria aquela condição favorável. A outra substância importantíssima é a semente de uva, porque a semente de uva tem muitos polifenóis, é uma coisa que já se sabe muito, são antioxidantes, anti-inflamatório e tal. Mas o que eu descobri nessas pesquisas é que, na presença da semente de uva, o kefir dobra a sua ação anti-inflamatória. Então, o que eu fiz? Eu adicionei ao kefirã a farinha da semente de uva orgânica. Então, você já começa com o negócio na segunda marcha, com tração nas 4 rodas, entendeu? Entendi. O outro prebiótico muito conhecido é a pectina, que tem muito naquela parte branca da casca da laranja, por exemplo. E aí a melhor fonte de pectina que eu encontrei é a farinha de maçã orgânica integral, casca, semente e polpa. Então, você toma aquilo, forma um gel no intestino que serve de alimento para os lactobacilos. Então, você garante que os lactobacilos vão conseguir permanecer bem nutridos e por mais tempo. E o outro é o resveratrol, que é um anti-envelhecimento muito famoso, né? Eles têm no vinho e tal. Então, a gente adicionou a melhor fonte de resveratrol que tem, que é a farinha da casca de uva Bordeaux, orgânica. Então, você junta o poder anti-envelhecimento do kefir com o poder anti-envelhecimento do resveratrol. E aí fomos pesquisando, identificando outras frutas que teriam propriedades afins. Aí chegamos no coco orgânico, né? Que é uma das coisas que o doutor Laí gosta muito, né? Por causa do ácido láurico e outros componentes importantes, e o cacau orgânico. Uma das coisas interessantes, entre muitas outras propriedades do cacau, que eu vi, esse cacau 100%, né, é que ele dobra a velocidade de reprodução dos lactobacilos. Então, quando você toma esse booster aí com cacau, você acelera o processo de estabelecimento dos lactobacilos no seu intestino. Então, são coisas que a gente foi juntando. E aí, como é que a gente tem normalmente feito e sugerido? Por exemplo, a gente está recebendo encomenda do Brasil inteiro. Uhum. A gente manda para Manaus, para Porto Alegre, para São Paulo, para Maringá, para todo lugar. É o Brasilzão. Aí, como a gente faz? A gente pega uma caixa de isopor, coloca 30 garrafinhas, um pote desse booster, um gelo, põe no Sedex e 24 horas está lá. E aí a pessoa toma uma garrafinha e uma medida, tem um scoopzinho dentro do pote, né? Que vai dar para 30 dias. Então, a sugestão nossa é, você começa assim, e normalmente com 15 dias já é o prazo para 90% dos milagres acontecerem. Então, a gente tem feito isso, está tendo muito sucesso. Eu vou te contar até um caso bem legal.
lá na aula que eu dei agora na pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro, tinha um médico lá, o Antônio, aqui de Minas, do interior. Ele me ligou no dia seguinte que estava com uma paciente com câncer enorme na barriga e já sem nenhuma esperança, né? Eu falei, você dá para ela, e como ela está doente, você dá 2 vezes por dia, dá em jejum e depois dá antes de deitar, também pode ser que ajude a melhorar o estado geral, né? Aí até levou ela para a casa dele, para ele poder acompanhar mais de perto e tal. E aí ele me falou, 15 dias depois, que ela chegou lá numa ambulância, deitada numa maca, e depois de 15 dias já está andando pela casa, fazendo planos. Então, eu não sei se ela vai ser curada, né? Mas os primeiros efeitos foram muito bacanas. Quer dizer, a qualidade de vida, bem-estar... melhora muito. Muito impressionante. Outra coisa que a gente notou também, Betete, é o seguinte, esse pessoal que faz quimioterapia, uma observação é a seguinte, volta a nascer cabelo, o cabelo volta a nascer preto, e teve uma que foi muito interessante, porque ela com 15 dias, ela me ligou, que ela fazendo químio por causa de um câncer de mama, uma moça de menos de 40 anos, já careca e tudo. Ela me ligou empolgada que a gente tinha que fazer uma palestra no Clube das Amigas do Peito, aqui no Hospital Mater Dei, porque para contar o que estava acontecendo com ela e tal, e ela falou que os leucócitos dela, que estava dando em torno de 1.000, subiu para 10.000, e ela falou, Sérgio, a quimioterapia intoxica muito a pessoa, tem que fazer exame de sangue toda semana, beber muita água para não morrer do tratamento, né? E ela falou que 3 dias depois que ela começou a tomar o kefir, ela fez uma químio e 2 dias depois ela fez um exame de sangue e não tinha nenhum resíduo no sangue. Então, você vê que coisa importante, né? Então, são ferramentas, que, igual você falou, e a pessoa está fazendo um tratamento, tem incompatibilidade? Não tem incompatibilidade com tratamento nenhum. Por exemplo, uma coisa interessante, que eu vi uma pesquisa feita no Japão, que a pessoa tratando com câncer com mitomicina, um produto usado no câncer, né? Aí, um grupo, eles deram kefir também. Aí, aumentou mais de 50% a eficácia da mitomicina. Porque a pessoa estando equilibrada, até o remédio vai funcionar melhor, lógico, né? Então, é isso. Tá, bom, você entrega, então, esse é o telefone que você está vendo ali na tela, se você quiser falar via WhatsApp aí, mandar uma mensagem, DDD é 31, que é Minas Gerais, 99566-9918, DDD 31, 99566-9918. Não importa aí a cidade que você esteja no Brasil, a embalagem, eu consumo os produtos aí do Sérgio, o Up The Kefir, e chega direitinho, tá? E vem pesado, né? Porque ele cuida aí da questão do gelo, né? Vem no isopor, então você já vai ganhar aí uma caixinha de isopor aí para você levar aí para o seu piquenique aí, porque não tem outro jeito, né? O Brasil é um país continental e é muito grande. Tem que preservar fresco. Para concluir, Sérgio, então, a hora que eu recebo esse material em casa, esses produtos, manter sob refrigeração, qual que é a forma de uso? Aí as garrafinhas você guarda na geladeira normal, pode guardar até 60 dias, e o booster, que é em pó, esse fica fora da geladeira, né? E vai tomar uma garrafinha por dia e uma medida do booster. O booster pode tomar dissolvido num pouquinho do próprio líquido, é a forma ideal, ou então pode misturar num iogurte, num açaí, numa banana amassada, ou misturar com uma granola. O importante é tomar. E tem algumas, assim, detalhes que podem ser úteis. Por exemplo, a pessoa tem prisão de ventre, tomar em jejum, seguido de aí 1 ou 2 copos de líquido, age muito rápido. Se a pessoa tem dificuldade para dormir, talvez uma boa opção seria tomar um pouco antes de deitar, porque como ele abaixa um pouco a ansiedade, a pessoa tem uma chance de ter um sono um pouco melhor. Se a pessoa quer emagrecer, aí toma 10 minutos antes da refeição, porque ele abaixa a ansiedade e dá uma certa sensação de saciedade. Então, a pessoa, em vez de comer 3 pratos, vai comer 1, né? E aí, aritmeticamente, ela vai emagrecer, né?
3 pratos, Agora, pedreiro, né? pois é. Agora, a forma mais fácil de comunicação é através do WhatsApp, me manda mensagem, e o nosso site, eu ainda não estou vendendo pelo site, que ele está desatualizado, e a gente está procurando alguém para montar um site mais eficaz sob esse ponto de vista comercial, né? E o nosso Instagram, que é a Apit Kefir, e vale a pena entrar no YouTube, no nosso canal, Apit Kefir. Lá tem a aula que eu dei para o Dr. Lai Ribeiro no ano passado, tem a nossa entrevista anterior, tem uma live que eu fiz com o Dr. Drummond. Então, é bem interessante. E a outra coisa importante, e é isso aí. Só, está aqui o Up de Kefir, é Up, né? UP de Kefir, tá? Tá seguindo aqui, eu segui de volta aqui. Aí você tem ali as postagens, as informações, tem vários depoimentos ali, inclusive as dicas para você usar, algumas receitas básicas aí. Então você sempre vai ter informações práticas. Está aqui, ó, o Sérgio e a simpática. Como é que chama a sua esposa mesmo? Luísa. A Luísa. Luísa, o meu tesouro. Manda um forte abraço para ela, muito simpática. Obrigado. E ela está trabalhando muito com você aí, né? Depois aí de dar aula, o Sérgio ficou muito famoso. Deu aula para o Lair Ribeiro, né? Para a equipe, para os alunos dele. E participou aqui a live do Betete. Eles ficam trabalhando aí um monte aí. Vou até dobrar a minha instalação lá. Estou alugando uma loja maior lá para poder aumentar a produção para atender. Atender a demanda aí, porque infelizmente, né, Sérgio, as pessoas estão doentes. Geral. E às vezes é aquela doença, não aquela doença de ter que tomar remédio, sim, de se internar. Né? Ela está doente, está desanimada. Né? Não está funcionando direito, né? O organismo não está direito. Então, quando eu assisto uma live dessa com esses testemunhos, a pessoa adquire o produto, começa a tomar, é uma outra pessoa, uma outra vida, né, Sérgio? Exatamente, é outra vida mesmo. E é muito legal você ter o retorno, né? E tem uma outra coisa importante, Fernando, é que tem muitos médicos que gostaram e estão recomendando. Aqui em Belo Horizonte mesmo tem o médico Dr. Marcelo Mertens, é uma pessoa que vale a pena até você conhecer ele. Ele tem uns 60 e poucos anos, muito estudioso, cara muito inteligente, trabalha dentro dessa linha de medicina integrativa, sabe? E está mandando os pacientes dele tudo tomar nossos produtos, porque é uma ferramenta ótima. Melhora todo o tratamento, né? Porque a pessoa estando bem, ela vai reagir melhor a todos os outros medicamentos, enfim, procedimentos que ela tem que tomar, né? Então, é uma ferramenta excelente. Sérgio, queria agradecer aí a sua participação. Em breve a gente volta aqui com mais informações. Aí eu quero fazer lives específicas. Você até pode já ir selecionando. Vamos fazer aqui kefir e doenças mentais. Vamos fazer kefir e doenças respiratórias. Vamos fazer aqui kefir e doenças intestinais ou doenças musculares, né? Porque essas primeiras lives eu gosto de tratar de forma geral o tema, até para a pessoa entender. E depois aí a gente vai pontuando especificamente. Porque daí, se a pessoa tiver dúvida, como a live já está aqui no canal do Fernando Betete, ela vai lá, assiste e depois continua tendo aí o acesso à informação e o raciocínio, né? Vamos criar aqui uma maratona do kefir, né? É isso aí. E é bom lembrar sempre, Fernando, que evidentemente nós não prometemos que todo mundo vai ser curado de tudo. Como nada no mundo pode prometer isso, né? Mas nós temos visto muita gente melhorar demais e uns serem curados e tal. Então, vale a pena. Uma coisa bem legal. Isso está bem claro aí pela palavra do Sérgio, mas a ideia é o seguinte: kefir é um produto milenar e ajuda aí no equilíbrio, como a gente já tem mais de 50, né, Sérgio, da flora intestinal, né? Hoje nós temos uma microbiota, mas, ou seja, o ser humano é 90% bactéria e 10% célula humana. E o kefir ajuda no controle, no equilíbrio da saúde intestinal. Então, se você tem uma boa saúde intestinal, o resto vai vir também de maneira positiva, te ajudando aí a manter o equilíbrio do seu corpo de uma maneira mais saudável. E como o intestino é dependente
do cérebro, e o cérebro é dependente do intestino, em virtude de inúmeros trabalhos científicos e livros que já tem publicado. Então, se essa ponte cérebro-intestino, esse eixo, né, intestino-cérebro, estiver funcionando perfeitamente, então você ganha de presente aí uma saúde, uma qualidade de vida e um bem-estar melhor que todo mundo quer e todo mundo precisa e todo mundo merece. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima live. Obrigado a você, Fernando. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Gostou? Deixa aí o positivo, compartilha essa live aí no grupo dos amigos, da família, da empresa, porque é sempre bom dividir a informação. Não pega essa informação e guarde aqui não, tá? Divide aí, compartilha e também se inscreva no canal do Fernando Betete.